Vamos falar sobre a taxação do sol. A nova Lei 14.300 entrou em vigor no dia 6 de janeiro de 2023. E o que a gente mais escuta é que não vale mais a pena ter energia solar, que taxaram o sol e até que o governo está querendo se beneficiar às custas de nós pobres residentes do nosso país. O primeiro detalhe que eu quero deixar claro é que não estão taxando o sol. Basicamente, o que acontece? Anteriormente a essa lei, qualquer pessoa que tivesse um sistema de energia solar usava a rede de distribuição da CEMIG de forma gratuita. Porque como funciona o sistema de energia solar? Primeiro, você gera energia na sua casa e o excedente dessa energia, ou seja, você abastece a sua casa e o que você gerar mais vai para a distribuidora, seja CEMIG, para CPFL, para Electro, o que seja, e depois você consegue puxar essa energia de novo. Então, basicamente, você usava a rede da concessionária como uma bateria gratuita, digamos assim. Não pagava nada por isso, jogava seus créditos lá e depois pegava quando você precisava. Essa nova lei, que entrou a partir do dia 6 de janeiro de 2023, nada mais é do que você pagar pelo uso do sistema de distribuição. Então, essa tarifa chama TUSD, Taxa do Uso do Sistema de Distribuição, ou FIU-B, como está mais popularmente reconhecido. E qual o custo dessa taxação? Bom, basicamente hoje a gente vai entrar numa escadinha, numa rampagem, que vai ser da seguinte maneira. O FIU-B representa mais ou menos 28% da sua conta de energia, tá? Varia de concessionária para concessionária. Aqui na CEMIG, onde a gente trabalha mais, é 29%. Você vai começar em 2023 pagando 15% desses 30%, então a gente está falando aí em torno de 4,5% de taxa. E essa escadinha vai aumentando até a gente chegar nos 90% desses 30% em 2028. E em 2029 vai ter uma nova regra que pode ser que seja 100% ou 95%. Está sendo discutido ainda. Ou seja, dependendo da tarifa do uso de distribuição da tua concessionária, você vai basicamente pagar 30% do que você paga hoje de conta de energia. Lembrando que a ANEEL aprovou nos últimos dias uma nova regulamentação que diz o quê? Esse custo do uso do sistema de distribuição e o custo de disponibilidade, que hoje era o preço entre 50 e 100 kW, eles não vão ser duplicados. Você paga um ou outro, certo? Então, se você está consumindo aí mais que 100 kW e tem seu sistema de energia solar, você vai pagar só a TUSD. Em muitos casos, isso é até mais vantajoso do que pagar a taxa de disponibilidade. Fica mais barato. Então, nós temos clientes que na lei antiga pagariam R$100 por mês para a concessionária e o restante seria batido dos créditos deles. E hoje eles pagam R$40 por mês para a concessionária e conseguem abater mais R$60 todo mês de economia. Então, essa taxação do sol não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo está falando. Na verdade, ele traz sim um payback um pouco maior em alguns casos, principalmente, por exemplo, na geração remota, onde eu gero em um lugar e consumo em outro lugar. Mas para residências e até para alguns comércios, está fazendo mais sentido a nova lei do que a regulamentação antiga. Então, ainda vale muito a pena você investir no seu sistema de energia solar. Bom, vou fazer um exemplo aqui para vocês conseguirem entender na prática como funciona essa diferença da lei antiga e da lei nova, certo? Vamos lá, vem aqui comigo. Bom, vamos colocar aqui um comércio, uma residência que consuma 1.000 kW por mês e tenha um sistema de energia solar que gere exatamente 1.000 kW por mês. Claro que isso aqui é uma simplificação, mas basicamente eu acho que dá para a gente entender melhor. O preço do quilowatt na CEMIG hoje é de 0,85 centavos, já incluso todas as taxas, tudo certinho. E o reajuste anual histórico da CEMIG está em torno de 9,5%. Ou seja, se hoje você paga R$100 por mês de energia, ano que vem você vai pagar 109,5% e aí vai aumentando 9,5% todo ano, certo? Bom, hoje a gente fez aqui, por exemplo, o custo se esse cara não tivesse energia solar para os próximos 8 anos. Então ele chegaria em 2031 aqui, ó, pagando R$1.756 de energia todos os meses. Não é muito legal, né? Estaria aí com uma tarifa de 1,76 mais ou menos. A taxa FIU-B, essa taxação nova, para a CEMIG, para Minas Gerais, é de 29%. Então vamos lá.
Hoje, esse ano, 2023, você vai pagar 15% de 29%, que vai dar uma taxa efetiva de 4,35%. No ano que vem, 30% de 29%, taxa efetiva de 8,7%, e assim sucessivamente, até a gente chegar aqui em 2029, que a gente colocou 100%, pode ser que seja um pouquinho menos, mas a gente prefere trabalhar de um jeito um pouco mais conservador, digamos assim. Bom, a gente colocou aqui uma taxa de simultaneidade de 30%. O que é a taxa de simultaneidade? É basicamente o que você consome instantaneamente. Isso aqui não passa pela concessionária. No caso aqui, não passa pela CEMIG. Então ele não é computado e esses 30% não tem nenhuma taxa em cima deles, certo? Então qual que seria o valor da economia com o fio B, com a nova política para esse sistema? Hoje, esse ano, ele economizaria 824. Se a gente colocar aqui na lei antiga, que é essa tabelinha pequena aqui, ele economizaria 765. Tá vendo que já é uma coisa melhor pro cliente? Mas tem um porém, é melhor nos primeiros anos. A gente pode ver aqui, ó, que a partir de 2026, por exemplo, seria melhor para ele ter o parecer de acesso na lei antiga. Porém, contudo, todavia, ainda tem uma grande economia. Vamos colocar aqui em 2031, ele estaria economizando R$ 1.581 dos 1.756. Ou seja, se a gente fizer uma conta rápida aqui de padaria, a gente faz esse aqui menos esse aqui, esse cara vai estar pagando R$ 175 de energia, mais ou menos 90% de economia. Entende? Então ainda é um negócio que faz bastante sentido. Um lembrete interessante que eu preciso te falar é o seguinte: como cada concessionária tem uma taxa diferente de iluminação pública, a gente não usou a taxa de iluminação pública aqui, tá? Então vai ser acrescida a taxa de iluminação. Vamos colocar aqui que seja, sei lá, R$50, chutando bem alto, tá? Então a gente vai fazer isso aqui mais 50. Esse cara está pagando 225,68. Bom, e quanto é isso em porcentagem de economia? Bom, basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número menor, que é o que ele paga realmente de energia, né? Dividir por quanto ele pagaria, no caso, se ele não tivesse sistema de energia solar, e fazer isso aqui. Opa! Fazer isso aqui menos 1. Certo? Então ele vai me dar um número negativo, que é mais ou menos a taxa de economia. Então esse cara está economizando 87% da conta de energia. Não sei vocês, mas para mim é uma economia muito legal. Bom, vamos falar agora então de finanças. Quanto que isso vai me custar? Quanto que isso vai me render? Bom, o sistema que gera aí seus 1.000 kW por mês, hoje, ele tem um custo médio de R$50 mil. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da tua região, ou do tipo de telhado, ou onde vai ser instalado esse sistema, tá? O payback dele para pagamento à vista é em torno de 47 meses, ou seja, 3,9 anos. É um payback bastante interessante. Agora, se a gente fala de financiamento, aqui, considerando uma taxa, um número de parcelas de 84, não acho tão interessante, tá? Mas vamos fazer para a gente ter um pouco de exercício. Usando uma taxa de 1,39% ao mês, a gente está falando de um payback de 6,6 anos, mais ou menos 80 meses, e uma parcela de R$ 1.012. Ou seja, você vai pagar um pouquinho mais do que você pagava na sua conta de energia e vai estar produzindo sua própria energia, e quando você pagar o financiamento, você nunca mais vai ter que se preocupar com a sua conta de energia. Você vai pagar só o mínimo geralmente. Agora, se você tem um pouco mais de dinheiro para despender por mês, o que eu te recomendaria? 60 vezes ou até 48. Por quê? O teu payback diminui muito. Se a gente fala de 60 vezes, a gente está falando de um payback aí de um pouco menos de 6 anos, mais ou menos 70 meses, mas a parcela já aumenta um pouquinho aqui, ó, para 1.234. Se a gente fala de 48 meses, tua parcela, de novo, aumenta um pouco para 1.430, mas aí o teu payback já cai para 5,4 anos. Olha que maravilha. Então, aqui a gente consegue te provar com números que realmente, hoje, ainda faz muito sentido ter um sistema de energia solar ou adquirir um sistema de energia solar. Por mais que tenha sido
uma luta e todo mundo tenha falado muito mal da Lei 14.300, ela não é tão complicada nem tão cara como muitos pensaram. Então ainda faz bastante sentido você ter seu próprio sistema de energia solar. E só para estudo aqui, vamos supor que você gera tudo e consome, por exemplo, você é um produtor rural, você tem safra 2 vezes por ano. Você usa energia 4 vezes por ano, 4 meses por ano. Então, a taxa de simultaneidade, vamos supor que ela é 0, só para a gente fazer um trabalho mais conservador aqui. Colocando ela como 0, o valor da tua economia abaixa um pouco. Mas olha como ainda faz sentido. Você ainda está economizando R$ 1.247. Com a CEMIG você estaria pagando R$ 1.756. Então, o seu payback aumenta um pouco? Aumenta. Ele foi de 3,9 para 4,2 anos. Mas a hora que você coloca isso no papel, ainda faz muito sentido. E você ainda está economizando, vamos colocar aqui, você ainda está economizando. A gente faz a conta esse menos esse, soma os R$50 da conta da taxa de iluminação pública. Geralmente não é 50, tá? É mais baixo, mas a gente está colocando um número aqui só para a gente conseguir calcular. E a gente faz a mesma coisa. A gente faz esse aqui sobre esse aqui. Bota um parênteses. Menos 1. Então, esse cara tem uma economia de quase 70% da conta de energia dele. Ainda extremamente interessante. Não é tão legal quanto o cara que consome realmente todo mês e consome de uma forma mais regular, mas mesmo assim faz muito sentido. Beleza? Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu e a minha equipe estamos à disposição para te atender, seja pelo direct do Instagram, por uma mensagem de WhatsApp ou até nos comentários aqui desse vídeo. Beleza? Valeu!